Diz o Estadão, dados da consultoria Kantar World Panel, no sul dos Estados Unidos teria um panel, mostram que em 2017 mais de 2 milhões de lares voltaram a comprar manteiga. A Maiara, por exemplo, tinha parado de comprar manteiga. Estava muito caro. Muito caro. Agora ela voltou a comprar manteiga. Pelo menos uma vez no ano. Indicador que mostra uma reação do mercado de consumo. No auge da crise, o produto estava presente em 32,94% dos lares. Com a retomada, a participação subiu para 36,8%, superior à registrada antes da recessão de 2014, que era 34,17%. O mesmo ocorreu com azeite, que retomou a lista do supermercado, de 1,4 milhão de famílias. Outro motor do consumo foi a redução do endividamento das famílias, que chegou a comprometer 22,8% da renda em 2015. De lá para cá, o indicador seguiu um movimento de queda. Segundo dados do Banco Central, em dezembro do ano passado, já estava em 19,9%. Cálculos do economista Maurício Molan, do Santander, Molon está lá falando bobagem, do Santander, mostram que o aumento da massa salarial e o recuo do endividamento dos brasileiros devem liberar cerca de 124 bilhões para a economia. Vemos um crescimento consistente de consumo neste ano, diz ele, já que o emprego e a renda estão voltando. Tudo isso é muito poderoso. A expectativa é de que o varejo tenha um avanço de 4,7% em 2018. São dados objetivos, econométricos. Está lá, está sendo medido. Ninguém está falando assim, senti um arrepio diferente e resolvi ter uma ideia sobre economia. Não. Dados objetivos. Eu tenho chamado a atenção no meu blog, nesta emissora, no jornal em que eu escrevo, na TV, em toda parte para a recuperação da economia. Mais do que isso, eu critico aqueles que dizem que ela ainda não chegou às pessoas. Junto com tal constatação, tenho dado relevo a uma certa esquizofrenia misturada à covardia que toma conta do debate político. Como a opinião pública ainda é presa de uma doxa, de uma verdade, de uma suposta verdade, segundo a qual o governo Temer é ruim, os políticos que pretendem disputar o centro, na eleição, espaço do centro, simplesmente ignoram as qualidades da gestão e a mudança efetiva que está em curso. E eu já lembrei aqui que em 2013, na primeira semana, havia uma doxa sobre o governo Dilma. Ele era ótimo ou bom para 58% das pessoas. 2 semanas de protesto depois, na última semana de junho, esse índice tinha caído 27 pontos. E onde está a esquizofrenia? Os candidatos se oferecem à opinião pública prometendo, essas são feitas às esquerdas, claro, aquilo que já está em curso, procurando de resto fugir às questões polêmicas, como a reforma da Previdência. Até Rodrigo Maia, do DEM, que obviamente não será candidato à presidência, ou ele vai trocar uma eleição certa para deputado federal, com chance de presidir de novo a Câmara, por uma candidatura à presidência arriscadíssimo, não vai acontecer. Né? Até ele, ao lançar sua candidatura fake, diz não ter compromisso com o passado, que é a gestão virtuosa. Né? Vamos ligar esse ar-condicionado aqui, povo, Augusto! Isso, do tucano Geraldo Alckmin também não se arranca um elogio ao governo, nem debaixo de porrete. Nem que fosse uma cena estratégica, Coutinho. Já que o PMDB pode fazer uma baita diferença em tempo de TV, em recurso, em rede de apoios, em eleitores. Todos os senhores do centro estão abrindo mão de fazer política, que é um trabalho de convencimento, para se colocar como meros caudatários da doxa. E aqui vai um momento cultural. Vai. Momento cultural. Com literatura de esquerda. Com literatura de esquerda. O livro base do trotskismo se chama Programa de Transição, que é um livriquinho, pequenininho, né? Em que o Trotsky, Programa de Transição, por quê? É a transição, sim, do modelo stalinista de socialismo para aquilo que ele imagina ser o modelo dele. E tem uma frase ali, na qual eu até hoje acredito, desde que aplicada em outra circunstância. Ele diz assim, a crise do movimento operário internacional... ou melhor, a crise do socialismo não é uma crise da classe operária, é uma crise de liderança. É uma crise de liderança.
Então, nós estamos vivendo uma crise de liderança. Nós não estamos com crise econômica. Nós estamos saindo da crise econômica. Né? O que a gente tem é uma crise de liderança. É preciso falar e não ser mero caudatário e não apenas ir atrás do bonde, ir atrás da fanfarra. Os políticos têm que aprender a falar com o povo e expor aquilo que é bom na economia, aquilo que está funcionando. Porque senão nós vamos chegar a 2018, a esquerda vai para o debate, vai para o palanque, atacando as políticas que combateram a inflação. Os outros vão ficar calados? A esquerda vai para o debate e vai dizer que a reforma da Previdência não precisa ser feita, que basta taxar a riqueza, o que é uma mentira. Por mim, taxar a riqueza, taxa. Agora, resolve o problema? Obviamente não resolve o problema. Obviamente não resolve o problema. E aí, a consultoria constata, aos poucos, as famílias brasileiras começaram a retomar alguns hábitos de consumo adquiridos nos tempos da bonança econômica. Depois de longa recessão, que fez consumidores cortarem ou substituírem produtos do dia a dia, a lista de compras voltou a ser incrementada com mercadorias um pouco mais caras. No lugar da margarina, a manteiga retomou a mesa, assim como o óleo de soja foi substituído pelo azeite de oliva, o requeijão, a batata congelada e o pão industrializado também estão de volta ao cardápio. E esse foi um dos segredos, vocês se lembram, da avaliação positiva do lulismo. O lulismo explorou muito o fato de que pobre tinha começado a tomar iogurte. A viajar também. A viajar. Pegar avião. Eu me lembro das campanhas do PT na televisão com o pobre abrindo geladeira, tirando o carro da garagem, ainda que um carro usado. Ou seja, era a esquerda fazendo propaganda de consumo, que sempre foi uma linguagem da direita. E os conservadores, cedendo à pressão do discurso esquerdista politicamente correto, fazia campanha que tinha sotaque de esquerda. Era curioso. Era curioso. O marciano que chegasse ao país ia falar assim, nossa, que estranho. Me falaram que o PT era de esquerda, mas ele faz campanha de direita. E me falaram que o PSDB estava mais à direita, mas faz campanha de esquerda. Que o PSDB era o tempo todo, como ter a consciência culpada por culpa que não existe, ficava falando assim, não, nós somos do social, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo, tudo no social. O PT largou o social de lado e foi para o consumo. Nosso pobre consome, nosso pobre tem geladeira, nosso pobre toma iogurte, nosso pobre viaja. Ou seja, uma campanha centrada no consumo. No consumo. Se a direita agora, os centros, os conservadores, mas os não petistas, os não esquerdistas, se não souberem trabalhar o contraste do que o PT fez com a economia, cortando o iogurte do pobre, cortando a manteiga do pobre, cortando o azeite do pobre, e agora, com a volta do crescimento, o pobre voltando a ter azeite, voltando a ter manteiga, voltando a ter batata congelada, se as pessoas não pensarem, se os políticos centristas não pensarem nisso, vão quebrar a cara de novo. Vão quebrar a cara de novo. Porque não tenha dúvida, o DEM não fez o congresso deles para mostrar que agora é um partido também de centro-esquerda? Hein? Foi, né? Então, Rodrigo Maia, em vez de explorar a batata congelada, Rodrigo Maia, está fazendo discurso, não, nós também nos preocupamos com o social. Como se eles conseguissem pegar eleitores do PT com isso? Será que eles pegam? Hein? Você acha que Rodrigo Maia, com aquela cara, consegue pegar meus eleitores? Hein? Isso. Com aquela cara de que comeu não gostou? É. Então, assim, tá tudo errado. Lula, Ciro Gomes, esquerdistas menores, claro, trata o país como se vivêssemos num clima de terra arrasada. Em setores da mídia, porque a coisa é mais ampla, tem-se também a impressão de que o caos bate a porta. Me mandaram para o WhatsApp, porque eu não vi, que eu tenho mais o que fazer, mas que ontem, no programa do Faustão, diz que ele fez um discurso lá contra a situação econômica, o país, parecendo que o país estava no caos.
Enquanto faz merchandising de roupa, de loja de roupa que vende roupa para pobre, né? Se a situação tivesse tão ruim assim, ele não estava fazendo merchandising de rede de loja que vende para pobre. Demagogia barata. Não vi ainda, viu, Faustão? Vou ver, vou pegar na internet. Mas provavelmente é demagogia barata. Já os candidatos e as forças políticas que têm um compromisso com os fatos precisam pôr a mão na consciência. Quem é que vai defender com base necessária, mas não suficiente, de suas postulações, as regras do jogo que devolveram o crescimento ao país? E nesse caso eu vou dizer uma coisa aqui, polêmica, porém verdadeira, e certa, e correta, inclusive moralmente. Pouco importa se falar a verdade vai fazer ganhar ou perder. O fato é, alguém tem de dizer a verdade. Mas segue, pronto, falei.